Algo está extremamente errado na Crimeia. O rio Belbek, uma das principais fontes de água que abastecem a cidade de Seystuel, secou completamente pela primeira vez desde 1971. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma crise climática. No entanto, a situação é muito mais grave. Vladimir Putin prometeu estabilidade e prosperidade à Crimeia, mas o peso da guerra, fracassos militares e uma administração ineficaz deixaram essas promessas na poeira, como terras ressecadas. Hoje na Crimeia não só os rios se esgotaram, mas também a esperança. As torneiras estão secas, o solo está rachado e as pessoas se sentem desamparadas. Nas grandes cidades como Sevastel e Simaropel, a água agora flui das torneiras apenas por algumas horas ao dia, geralmente pela manhã e à noite. Os moradores precisam correr para encher recipientes e baldes durante essas breves janelas, preparando-se para sobreviver até o dia seguinte. Em alguns lugares a situação é ainda mais dramática. Barris azuis são colocados em pontos estratégicos e longas filas se formam em frente a caminhões-pipa. As pessoas aguardam horas sob o sol, com suas garrafas na esperança de conseguir pelo menos uma gota de água limpa. E essa luta não afeta apenas os civis. Mais de 60 mil soldados russos posicionados na península também estão presos no meio desta seca. Em um exército moderno, a água é tão vital quanto a munição, e milhares de litros são necessários todos os dias. A administração de ocupação tenta direcionar os recursos escassos principalmente para as forças armadas, mas essa prioridade se tornou apenas uma esperança vã. Mesmo com o envio de caminhões-pipa diretamente para os militares, informações vazadas revelam que apenas de 20 a 30 litros de água conseguem ser entregues a algumas bases por dia, muito abaixo do necessário para uma unidade de 1.000 homens. Em cada canto da Crimeia, a sede aflige tanto soldados quanto civis. Para compreender a tragédia hídrica da Crimeia, é preciso entender o destino geográfico e histórico da península. A Crimeia sempre foi uma região árida. Por séculos, sua maior fraqueza foi a falta de fontes de água fresca. A União Soviética implementou um projeto de engenharia colossal para solucionar esse problema. O canal da Crimeia do Norte transportava água do rio Dnipro, na Ucrânia, para a Crimeia, suprindo 85% das necessidades hídricas da península. Quando a Rússia anexou a Crimeia de forma ilegal em 2014, a Ucrânia cortou essa fonte vital, fechando as comportas do canal. Assim começou uma luta severa pela sobrevivência, com a Rússia gastando bilhões na perfuração de novos poços e tentando substituições, porém sem sucesso. Conforme Putin lançou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, um de seus objetivos era resolver a questão da água de vez. Nos primeiros dias da guerra, a Rússia rapidamente tomou a região de Kerch, ocupando a central hidrelétrica de Kakhovka, ponto de partida do canal da Crimeia do Norte. As comportas foram reabertas e a água voltou a fluir para a Crimeia após um hiato de 8 anos, no que o Kremlin considerou uma vitória estratégica. O futuro da Crimeia parecia seguro, ou assim pensavam eles. Mas a história adora zombar daqueles que elaboram planos. Em junho de 2023, a represa Kakhovka, amplamente sob controle russo, foi destruída em uma explosão massiva. Este evento não apenas resultou em um desastre ecológico, mas também selou o destino da Crimeia. Com a destruição da represa, o imenso reservatório que alimentava o canal esvaziou. O nível da água caiu abaixo do ponto de entrada do canal. A água destinada à Crimeia foi completamente cortada, deixando a situação mais crítica e insolúvel do que nunca. Essa é uma das mais trágicas evidências de como um regime pode se aprisionar em suas próprias ações. O secamento do rio Belbek é o resultado mais recente e visível dessa grande traição e falha estratégica. Na península da Crimeia, algo está catastroficamente errado. O rio Belbek, uma das principais fontes de água que abastece Sebastopol, secou completamente pela primeira vez desde 1971. À primeira vista pode parecer apenas uma crise climática, mas o problema vai muito além disso. Vladimir Putin prometeu estabilidade e prosperidade à Crimeia. No entanto, o peso da guerra, das falhas militares e da má governança deixou essas promessas para trás, como terra ressecada. Hoje na Crimeia, além dos rios, também a esperança secou. As torneiras estão vazias, o solo rachado e as pessoas sem esperanças. Em grandes cidades como Sebastopol e Simferopol, a água agora jorra das torneiras por apenas algumas horas por dia, geralmente de madrugada e à noite. As pessoas são forçadas a encher seus recipientes e baldes durante essas preciosas horas para suprir todas as necessidades do dia seguinte.
Em áreas com interrupções insuficientes, a cena é ainda mais dramática. Barris azuis são colocados em pontos específicos da cidade, e longas filas se formam diante de caminhões-pipa. Pessoas esperam por horas sob o sol escaldante com seus containers, esperando um gole de água limpa. Esse peso não apenas perturba a vida dos civis. Mais de 60 mil soldados russos estacionados na península também ficam presos no centro da seca. Porque um exército moderno luta não apenas com munições, mas também com água. Milhares de litros são necessários diariamente. A administração de ocupação tenta alocar recursos escassos prioritariamente ao exército. Mas essa prioridade agora é apenas desejo no papel. Pois até mesmo caminhões-pipa enviados diretamente às bases militares, com base em informações vazadas, conseguem entregar apenas 20 a 30 litros por dia em algumas bases da Crimeia. Isso está muito abaixo do necessário para uma unidade de 1.000 homens. Em todos os cantos da Crimeia, desde soldados até civis, todos sofrem de sede. Para entender a tragédia da água na Crimeia, é preciso conhecer o destino geográfico e histórico da península. A Crimeia é naturalmente uma península árida. Por séculos, sua maior fraqueza foi a falta de fontes suficientes de água doce. A União Soviética empreendeu um projeto de engenharia massivo para resolver isso. O Canal da Crimeia do Norte, que carregava a água do rio Dníper da Ucrânia centenas de quilômetros ao sul para a Crimeia. Esse canal foi o sustento da Crimeia por décadas. Ele sozinho atendeu a 85% das necessidades hídricas da península, irrigando suas famosas videiras e arrozais e enchendo as torneiras de suas cidades. Quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia em 2014, a Ucrânia tomou uma atitude simples, mas eficaz, cortando essa linha vital. As válvulas do canal foram fechadas. Daquele momento em diante, uma luta árdua pela sobrevivência começou para a Crimeia. A Rússia gastou bilhões de dólares perfurando novos poços, consumindo impiedosamente água subterrânea e até embarcando em projetos fantásticos como semeadura de nuvens. No entanto, nada disso pôde substituir o volume maciço de água que o canal providenciava. Quando Putin lançou uma invasão em grande escala à Ucrânia em fevereiro de 2022, um de seus objetivos era resolver definitivamente esse problema hídrico. Nos primeiros dias da guerra, o exército russo ocupou rapidamente a região de Kherson, assumindo o controle da usina hidrelétrica de Kakhovka e da represa, o ponto de partida do canal da Crimeia do Norte. As válvulas foram reabertas, e a água começou a fluir para a Crimeia novamente após uma pausa de 8 anos. Para o Kremlin foi uma vitória estratégica maior. O futuro da Crimeia estava agora seguro, ou assim pensavam. Mas a história gosta de rir amargamente na cara daqueles que fazem planos. Em junho de 2023, a represa de Kakhovka, maioritariamente sob controle russo, embora fique incerto quem foi o responsável, foi destruída numa explosão massiva. Não foi apenas um desastre ecológico, mas o momento que selou o destino da Crimeia. Com a destruição da represa, o reservatório enorme alimentava o canal da Crimeia do Norte esvaziou. O nível da água caiu abaixo do ponto de entrada do canal. Você imaginaria que a sede rasga almas como uma faca? Em cada esquina da Crimeia, a sede torce vísceras, o ar parece seco, carregado de poeira que gruda na pele. Soldados e civis, todos com gargantas queimadas, lutam por gotas preciosas. O que provocou essa humilhação implacável? O clima árido da Crimeia sempre foi seu calcanhar de Aquiles. Séculos de escassez de água fresca atormentaram seus habitantes. Pausa. A União Soviética mudou tudo com um projeto colossal. O canal da Crimeia do Norte puxou água do rio Dníper 100 quilômetros ao sul. Era o sangue vital da península, suprindo 85% das necessidades hídricas. Irrigava vinhedos lendários e campos de arroz, enchia torneiras. Mas em 2014, a anexação russa cortou essa veia. Válvulas fechadas, luta brutal iniciou. A Rússia injetou bilhões em poços novos, esgotou aquíferos e tentou semear nuvens. Nada substituiu o fluxo massivo. 2022 trouxe guerra, Putin visando acabar com a crise hídrica. O exército russo capturou Kherson rapidamente, tomando a represa de Kakhovka. As válvulas reabriram após 8 anos. Para o Kremlin, triunfo final. A Crimeia estava salva, ou era o que acreditavam. Mas o destino ri cruelmente dos arrogantes. Você sabia que uma guerra além das batalhas poderia criar um inferno invisível? Em junho de 2023, a represa de Kakhovka explodiu, despejando o reservatório imenso. Níveis d'água despencaram, selando o fim do canal. Pausa. Esse golpe ecológico transformou esperança em desastre eterno.
O plano de Putin em 2022 voltou como fantasma, maior e insolúvel. Exemplo trágico de como um regime se aprisiona sob seus próprios escombros. O rio Belbek, antes aliviado pelo canal, agora sofre imensamente. Sua seca expõe falhas estratégicas, emasculando a anexação. Como a sede de milhões de pessoas ecoa diante de promessas vazias. Cheiros de água estagnada, sensação de areia na boca, sons de filas murmurando em desespero. O impacto vai além da sede física. Saúde pública em risco catastrófico, com salinidade aumentada e poluição tornando a água tóxica. Alertas de cólera e desenteria sob um sol cruel, especialmente no verão. Soldados russos milhares compartilham esse inferno, com moral despedaçada, doenças espalhadas em condições insalubres. A seca erode a capacidade operacional do exército, reduzindo a entrega de água a míseros 20 a 30 litros por dia para bases, longe do necessário para milhares de homens. A economia inteira murcha como as plantas sedentas. Turismo, fonte de glórias passadas, evaporou desde 2014. Antigos milhões de visitantes de todo o mundo caíram para menos de 500 mil em 2025. Vinhedos, hortas, campos de lavanda e rosas agonizam, com perdas de 50 a 70% na colheita. Água fica raro recurso vital, mascarados fora de alcance para parques glamourosos. Como Putin conseguiu humilhar uma joia russa assim? Reviravolta que transforma paraíso em deserto de miséria. Sensações de calor opressivo, cheiro de solo rachado, disputas por combustível ressaltam o colapso. Já imaginou filas por gasolina sob um sol inclemente, com goteiras vazando esperança? Pausa. Para 1.000 homens em uma base militar, 20 a 30 litros por dia não é o suficiente. Todos na Crimeia, do soldado ao civil, sofrem fissuras de sede. Para desvendar essa tragédia hídrica, conheça o legado geográfico e histórico da península. Não é apenas clima, é pena por falhas humanas. Que lição amarga o destino ensina aqueles que ignoram a natureza? Sons de motores de caminhões-pipa rugindo, cheiro de poeira sufocante, toque de água morna chegando a uma torneira. E a reviravolta chocante, a água cortada em 2023 trouxe de volta um problema pior do que nunca. Adiou sem permissão do céu engraçado. Aqui, o regime cava seu túmulo. Pausa. Que lágrima não seria derramada pela tragédia de milhões? A Crimeia sempre foi árida, carente de fontes naturais de água doce. Séculos de debilidade crônica a maltrataram. A União Soviética resolveu com engenharia épica. O canal da Crimeia do Norte transportou água do rio Dníper de centenas de quilômetros ao sul, vida líquida por décadas, 0,22 formalimax necessárias. Este canal sozinho cobriu 85% das necessidades, regando vinhedos famosos, arrozais e enchendo cidades. Em 2014, a anexação russa provocou corte ucraniano. Válvulas fechadas, batalha pela subsistência iniciou. Rússia despejou bilhões em perfurações, consumo voraz de águas subterrâneas, até semeadura de nuvens. Mas nenhum esforço equalizou o volume colossal. 2022, invasão de Putin visou encerrar a crise hídrica. Forças russas ocuparam Kherson cedo, capturando represa de Kakhovka, origem do canal. Válvulas reabriram. Água voltou após meia década. Kremlin celebrava vitória estratégica. Futuro da Crimeia preso, ou pensavam. Contudo, história ri amargamente dos planejadores. Em junho de 2023, represa destruída numa explosão colossal, sob controle russo, culpabilidade incerta. Não só desastre ecológico, mas selo no destino da Crimeia. Reservatório enorme se esvaziou, nível d'água bilou abaixo da entrada do canal. Pausa. Água parou de fluir, nunca mais retornar. País que Putin resolveu por força em 2022 agora emerge como desastre gigante e permanente, insolúvel. Um dos exemplares trágicos de regime P se aprisionando sob ruína própria. Seca do Belbek emerge resultado visível dessa traição e fracasso estratégico. Canal Function operacional reduzia a tensão hídrica em vias naturais como o Belbek. Erros de Putin sobrecarregaram-no. Seca do canal lançou pesadelo sobre 2.500.000 vidas. Península de férias e paz agora é campo de batalha humilhante para nossa necessidade básica, água. Aspecto assustador é ameaça à saúde pública. Uso excessivo e descontrolado de águas subterrâneas deteriorou qualidade a níveis catastróficos. Salinidade A, poluição A. Especialistas advertem risco alto de surtos de cólera, disenteria e doenças aquosas na Crimeia, especialmente em meses quentes. E esse inferno não afeta só civis.
Soldados russos na península também no centro dessa crise. Seca impacta capacidades operacionais do exército russo, destrói moral dos combatentes, causa espalhamento de doenças no exército por condições insalubres. Seca da Crimeia seca não só torneiras mas toda a economia. Por décadas Crimeia foi destino turístico popular não só na Rússia mas em toda a Europa Oriental. Costa palmial de Yalta, praias lotadas de Alusta, Palácio do Zar Livadia. Para milhões, esses nomes eram sinônimos de solior, mar e história. Antes de 2014 a anexação, durante a Era de Ouro, Crimeia recebia entre 6 e 8 milhões de turistas anualmente. Porção significativa vinha não só da Rússia, mas de Ucrânia, Polônia, Alemanha e Mondiale. Isso trouxe bilhões em divisa e identidade internacional à península. Após 2014 a anexação, identidade internacional desapareceu da noite para o dia. Turistas ucranianos e europeus pararam de vir. Kremlin lançou campanha massiva de propaganda e subsídios para preencher vazio e provar a anexação era Sussis Stokat. Companhias Unstat encorajadas a enviar empregados para férias em Crimeia. Descontos significativos oferecidos em passagens aéreas e de trem graças a esse bucho artificial. Moscou anunciou orgulhosamente Península hospedou 8, até 9 milhões de turistas em anos de pico como 2019 e 2021. Claro, quase todos esses turistas vinham exclusivamente da Rússia. Hoje esse número de 9 milhões é nada além de piada amarga, fotografia desbotada no álbum de propaganda do Kremlin. Com o início da guerra em 2022, Crimeia cessou de ser paraíso de férias e virou zona de guerra. Até verão 2025, número real de turistas visitando Península estima-se falem abaixo de 500 mil. Setor agrícola da Crimeia literalmente morrendo. Sem canal da Crimeia do Norte. A situação em Crimeia se agrava de maneira alarmante. Desde a destruição da represa, que teve seu responsável incerto, a fonte de água essencial que alimentava a península secou completamente, nunca mais retornando. O que Putin pensou ter resolvido com seu poderio militar em 2022 agora se transforma em uma tragédia ainda maior e irreversível. A secagem do rio Belbek se torna o símbolo mais visível de um grande fracasso estratégico e de uma traição monumental. Enquanto o canal da Crimeia funcionava, a pressão hídrica diminuía, aliviando os mananciais naturais. Porém, os erros estratégicos de Putin agora transformam o Belbek em um peso insuportável. O que antes era um cenário de férias e sossego agora se converte em um campo de batalha pela água. A realidade é aterradora. A qualidade da água despencou a níveis alarmantes. O aumento da salinidade e da poluição ameaça a saúde pública. Com o calor do verão, as chances de surtos de cólera, desenteria e outras doenças transmitidas pela água estão em um ponto crítico. E não são apenas os civis que padecem, os soldados russos na península também enfrentam um colapso de moral e saúde em meio a condições insalubres. Essa seca que transforma a Crimeia em um deserto de desesperança, afeta não só as torneiras, mas também toda a economia local. Nos anos anteriores à anexação de 2014, Crimeia florescia como um destino turístico popular na Europa Oriental. Cidades como Yalta, com suas palmeiras à beira-mar e o Palácio Livadia, atraíam milhões de visitantes de diversas partes do mundo. Porém, com a perda do caráter internacional, a frequência de turistas despencou, deixando apenas ecos do que um dia foi. Agora, sob o peso da crise hídrica, a agricultura se encontra à beira da extinção. Sem o canal, as vinícolas, pomares e plantações que deram vida à península estão morrendo. Se a situação persistir, os especialistas preveem uma redução drástica na colheita de uvas, comprometendo drasticamente a qualidade. E isso não é tudo. A escassez de gasolina se alastra, fechando postos e gerando filas intermináveis. Diante de tudo isso, a pergunta que precisa ser feita é: até quando essa tragédia continuará e quais serão as consequências de um regime que se enterrou sob os escombros de suas próprias ações? A luta por água, por saúde e por sobrevivência está apenas começando. A seca em Crimeia está secando rios e esmagando a economia, deixando a península, outrora um paraíso turístico, em ruínas. Imagine palmeiras murchas ao longo da costa de Yalta, praias desertas em Alusta e o Palácio de Livadia vazio, símbolos de um passado glorioso agora esquecido. Como aguentaria se seu lar, antes vibrante de férias, virasse um inferno de racionamento e desespero? Esses ícones eram sinônimos de sol, mar e legado histórico para milhões. Antes da anexação ilegal em 2014, numa era dourada, a Crimeia atraía 6 a 8 milhões de visitantes anualmente.
Muitos vinham não só da Rússia, mas da Ucrânia, Polônia, Alemanha e de todos os cantos do mundo. Isso injetava bilhões de dólares em divisas e dava ao território uma identidade internacional vibrante, com o eco de ondas calmas e o aroma de flores silvestres misturado ao sal do Mar Negro. Mas numa reviravolta cruel, a identidade global evaporou da noite para o dia após 2014. Turistas ucranianos e europeus evaporaram como névoa matinal. O Kremlin lançou uma campanha massiva de propaganda e subsídios para preencher o vazio, tentando provar que a anexação era um triunfo. Empresas estatais russas foram incentivadas a mandar funcionários para férias ali, com descontos enormes em voos e trens. Graças a esse impulso artificial, Moscou anunciou orgulhosamente que o território receberá 8 até 9 milhões de visitantes em anos de pico como 2019 e 2021. Claro, praticamente todos eram russos, num eco distorcido de glória passada, cheirando a desespero sob maquiagem. Hoje aquele número de 9 milhões é só uma piada amarga. Uma foto desbotada no álbum de propaganda do Kremlin. Com o início da guerra em 2022, a Crimeia deixou de ser um paraíso de férias para virar um campo de batalha constante. Até o verão de 2025, o número real de turistas despencou para menos de 500 mil. Você imaginaria cidades outrora cheias de vida agora solitárias, com o vento assobiando pelas ruas vazias e o odor de abandono pairando no ar? E se eu dissesse que essa crise esconde uma humilhação ainda pior para Putin, que prometeu prosperidade e fracassou miseravelmente? Prepare-se para descobrir como a seca está matando a agricultura também, numa tragédia que ninguém viu vir. A agricultura da Crimeia está literalmente morrendo de sede, incapaz de sobreviver sem o canal do norte da Crimeia. Os famosos vinhedos, pomares, campos de vegetais e arrozais secam sem misericórdia. Especialistas preveem que se a escassez de água persistir, a colheita de uvas despencará em 50% a 70%, com a qualidade comprometida para sempre. O sabor doce de outrora agora amargo e esquecido. O mesmo desastre atinge os campos de lavanda e rosas, outro símbolo da península. O cultivo de óleos essenciais, vital para cosméticos e perfumes, demanda água em quantidades gigantescas. Você sente o cheiro pungente da lavanda murcha no calor opressivo, as rosas caindo como pétalas esquecidas no chão rachado? Num giro chocante, essa perfeição de turbulências reúne seca, economia moribunda e uma falta de gasolina que transforma o cotidiano em caos absoluto. A Crimeia entorpece sob um fardo insuportável, onde cada gota de esperança se evapora. Mas e se a gasolina for o catalisador que humilha Putin diante do mundo, revelando seu governo impotente? Na próxima parte, revelo como o combustível se tornou um pesadelo que rouba vidas diárias, numa sociedade à beira do colapso. A crise em Crimeia se agrava de maneira alarmante. A seca incontrolável, a economia em colapso e a escassez de combustível estão criando uma tempestade perfeita. Mais da metade dos postos de gasolina fecharam as portas, levando a filas intermináveis diante dos poucos que ainda funcionam. As pessoas enfrentam horas sob o sol escaldante, segurando latas enferrujadas, apenas para encontrarem as bombas secas quando chegam a sua vez. Recentemente imagens de Yalta começaram a circular nas redes sociais, mostrando a desespero nas ruas. A solidariedade deu lugar ao instinto de sobrevivência, cidadãos estão se apropriando do combustível dos carros uns dos outros. Em meio a essa luta pela sobrevivência, cada motorista em Crimeia passa a maior parte do dia em busca inútil de gasolina. Quando encontram um posto em funcionamento, os preços dispararam para 80 rublos, valores impossíveis para muitos que mal conseguem viver com o salário mínimo. Diante do caos, a administração do Kremlin reativou um antigo sistema de cartões de ração da era soviética. No entanto, essa solução, limitando o abastecimento a 20 litros por pessoa, não amenizou a revolta popular, pelo contrário, apenas aprofundou a crise. Mensagens rápidas se espalham entre os motoristas em busca de combustível, informando sobre tanques que chegaram a determinados postos. Mas ao chegarem lá, frequentemente se deparam com depósitos vazios e sinais de sem gasolina. A situação se torna ainda mais crítica à medida que motoristas desesperados se aventuram em longas viagens para regiões vizinhas, esperando encontrar combustível disponível. Infelizmente, muitos terminam a jornada exaurindo o último pouco que tinham nos tanques de seus veículos. Neste cenário apocalíptico, a escassez de água e gasolina uniu todos em uma luta silenciosa e desgastante por algo tão básico quanto a sobrevivência.
O que será que aguarda estas pessoas em meio a um desespero tão profundo? A situação em Crimeia se tornou insustentável. O que era uma terra de tranquilidade e férias agora se transformou em um pesadelo. Com a falta de combustível, o sistema de transporte público entrou em colapso. As ruas, antes cheias de vida, estão mergulhadas em um silêncio angustiante, onde as pessoas aguardam horas em paradas de ônibus, ansiosas para chegar a seus trabalhos, escolas ou hospitais. Os táxis, poucos que conseguem operar, cobram preços exorbitantes, enquanto os minibuses, superlotados, mal conseguem carregar os passageiros. Essa realidade faz com que a vida cotidiana se assemelhe a um pesadelo do século XIX, onde cada deslocamento se torna um desafio. O cenário se agrava a cada dia, levando a economia local a um beco sem saída. Os agricultores enfrentam uma crise sem precedentes. Com a chegada da temporada de colheita, a falta de diesel ameaça completamente o setor agrícola. Tratores e colheitadeiras estão parados, incapazes de operar sem combustível. Sem a entrega de produtos para o mercado, as prateleiras começam a minguar. O desespero se instala enquanto se vislumbra o espectro de uma crise alimentar à espreita. Mas a frustração não se limita apenas à inércia do transporte e da agricultura. A desigualdade se torna ainda mais evidente quando se percebe que apenas instituições estatais e unidades militares conseguem adquirir combustível, graças a privilégios especiais. Essa realidade amarga provoca revolta nas ruas, onde o povo percebe que enquanto o regime encontra gasolina, as pessoas comuns são deixadas à mercê da necessidade. Relatórios de jornais respeitados como Comeran revelam que, de acordo com estudos de 17 mil postos de gasolina, apenas 50% dos estabelecimentos em Crimeia e Sevastopol ainda vendem combustível. Essa estatística expõe a escala alarmante da crise. E embora as promessas de um futuro próspero tenham sido feitas, o que se vê é uma luta quase impossível pela sobrevivência. As dificuldades enfrentadas pelos habitantes de Crimeia vão além do que se pode imaginar, criando um ciclo vicioso até mesmo para as necessidades mais básicas da vida. É alarmante o que está acontecendo na Crimeia. Relatos recentes mostram que os salários médios pagos em Crimeia ocupada caíram abaixo dos níveis mínimos de sobrevivência estabelecidos até pela própria Federação Russa. Embora a propaganda da administração de ocupação tente exibir números elevados de salários, essa é uma ilusão. Esses dados são inflacionados pelos altos salários de burocratas, oficiais e seguranças enviados de Moscou. Na verdade, a renda mensal de um cidadão comum da Crimeia, especialmente aqueles envolvidos com turismo, agricultura ou serviços, gira em torno de 15 a 18 mil rublos, um valor considerado de pobreza até mesmo pelos padrões russos. E se compararmos essa soma com o custo exorbitante de vida provocada pela guerra e pela exclusão, as despesas mensais para uma família na Crimeia tornaram-se uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Com a ruptura das cadeias de suprimento, o colapso da agricultura local e a inflação galopante, os preços dos alimentos básicos são até mais elevados do que na Rússia continental. Para uma família de baixa renda, 60 a 70% do orçamento mensal se destina apenas à aquisição dos itens mais essenciais. O abastecimento de gasolina, que agora é limitado a 20 litros por semana e vendido em cartões de racionamento, encontra-se na clandestinidade por um preço 5 vezes superior ao oficial. Para quem possui um carro, até mesmo se deslocar para o trabalho ou levar um filho ao médico se tornou um gasto luxuoso. As contas de eletricidade e água continuam subindo, enquanto os aluguéis inflacionados refletem a presença de oficiais russos e militares na península. Ao fazer essa simples conta, o resultado é aterrador. Ao final do mês, uma família média da Crimeia não tem sequer um rublo restante para gastar com roupas, educação, saúde ou qualquer despesa inesperada. O poder de compra evaporou completamente. Essa equação de miséria não diz respeito somente aos baixos salários, mas também é potencializada pelas duríssimas e exploratórias condições de trabalho impostas pela economia de guerra. Agora, imagine-se vivendo em um lugar onde cada gota de água é uma luxúria. O que acontece quando a vida se transforma em uma luta desesperada por recursos básicos? A Crimeia não é mais um destino turístico amado. Tornou-se um campo de batalha pelo que antes era o cotidiano. Os habitantes enfrentam longas filas por água, enquanto a infraestrutura esvai-se lentamente. Essa situação não afeta apenas os civis. Mais de 60 mil soldados russos na península também se veem agarrados nesta crise sem precedentes. Os rumores sobre melhorias são frequentemente oferecidos por autoridades, mas a realidade é outra.
Quem sobrevive na Crimeia hoje sente a pressão que se acumula, uma agonia que paira através de cada esquina e entre cada conversa. O que mais os espera? Quais outras reviravoltas aguardam nesta jornada de desafios e adversidades? As respostas para essas perguntas não são apenas preocupantes, mas um reflexo sombrio do que a região enfrentou e continuará enfrentando em um futuro imediato. No rio Belbek, uma vez fonte de vida, agora paira o silêncio do vazio. Seco desde 1971, ele reflete o colapso na Crimeia. Vladimir Putin prometeu estabilidade, mas a guerra e falhas governamentais transformaram esperança em poeira árida. Crescem rachaduras na terra, torneiras vazias ecoam com gotas raras, cidades como Sevastopol e Simferopol agonizam. Imagine filas infinitas sob o sol escaldante, recipientes pesados nas mãos suadas, cheiro de suor e desespero no ar, esperando por água canalizada. Apenas horas de manhã e noite. Em áreas críticas, barris azuis pontilham ruas, caminhões-tanque formam filas, famílias lutam para capturar cada litro precioso. Mais de 60 mil soldados russos sofrem TAVIM, pois um exército precisa de água tanto quanto munição. O governo tenta priorizar o exército, mas vazamentos revelam apenas 20 a 30 litros por dia em bases, insuficiente para unidades de 1.000 homens. Quem imaginaria que militares, supostos guardiãs-sucers _prot, enfrentam sede mortificante? Cada gota roubada da Caspia subterrânea carrega salinidade tóxica, aumentando riscos de cólera e desenteria. Especialmente no verão quente, ventos quentes carregam o gosto amargo de poluição. A geografia da Crimeia, um platô árido sem rios, sempre dependeu de intervenções. Na era soviética, o canal da Crimeia do Norte trouxe água do Dníper ucraniano, irrigando videiras famosas e campos de arroz, saciando cidades históricas. Mas em 2014, a anexação ilegal fechou as válvulas, forçando poços profundos e semeadura de nuvens mirabolantes. Gastaram bilhões, mas nada substituiu o fluxo colossal de milhões de metros cúbicos. Em 2022, a invasão repleta pretendia resolver tudo, ocupando a barragem de Kakhovka para reabrir o canal. A água fluía novamente após 8 anos de seca. Vitória celebracionária para o Kremlin, futuro assegurado. Ou seria? História ri cruelmente. Em junho de 2023, a barragem de Kakhovka desabou, controlada por russos, embora culpas se entrelacem. Explosão colossal liberou um reservatório imenso, níveis caíram abaixo do ponto de entrada do canal, água cortada para sempre. O problema resolvido por força militar voltou cataclísmico e insolúvel. A secagem do Belbek é o ápice visível dessa traição estratégica, sobrecarregando rios naturais. Sob governos de Putin, Demanzes reduziu, mas falhas provocaram este pesadelo para 2,5 milhões de habitantes. Uma terra de férias embelezada transformada em campo mortal para necessidades básicas. Mas e se os soldados, em vez de lutar com armas, começarem a lutar pela sobrevivência própria? Imagine batalhões derrubando alianças, buscando água limpa contra ordens superiores. Não apenas civis sofrem, o exército russo vê operações prejudicadas, moral esmagada, doenças se espalhando em acampamentos imundos. O cheiro de sujeira mal diluída paira nas tendas, sons de gemidos noturnos ecoam. A economia inteira murcha. Antes Crimeia atraía 6 a 8 milhões de turistas anuais, palmeiras em Yalta balançando ao vento salgado, praias de Alusta cheias de risos. Rubros milhões de russos, ucranianos, poloneses e alemães voar turismo bilionário. Após 2014, turistas internacionais fugiram, substituídos por subsídios artificiais russos, atingindo 9 milhões inflados em anos picos. Mentiras propagandísticas, hoje amargas memórias. Em 2022, a guerra sobrepôs zonas de conflito, turistas caíram para menos de 500 mil em 2025. Videiras antigucentas produzem uvas atrofiadas, qualidade perdida em 50 a 70%. Campos de lavanda e rosas, essências para perfumes, exigem a guia ilimitada. Tudo definhando sob sol abrasador, solo estalando. Agricultura agoniza, vinhedos vazios com um silêncio vazio, aroma de frutas podres paira. Até o combustível falta, metade dos postos fechados, filas quilométricas serpenteiam sob dia abrasador. Motoristas esperam dias com latas enferrujadas, cheirando gasolina rançosa, suor grudando na pele. Em Yalta, vídeos mostram furtos noturnos de tanques, vizinhos virando predadores. Preços sobem a 80 rublos, inacessíveis para salários mínimos. Cartões racionais limitam a 20 litros por pessoa, raiva fervendo.
Grupos no Telegram e WhatsApp espalham pistas de caminhões, mas bombardeios resultam em bombas vazias, placas a dizerem acabou a. Desesperados viajam centenas de quilômetros, esgotando reservas. Ônibus lotados, corpo a corpo fedorento, transporte público cede peso. Esta miséria não para na água e combustível. Postos em Crimeia e Sevastopol cortaram vendas completamente, fato estatístico, não rumor. Dificuldades vão além. Segundo o Centro de Resistência da Ucrânia, salários caíram abaixo do mínimo russo, inflados por burocratas e oficiais de Moscou. Reais rendimentos em turismo, agricultura ou serviços, ficam entre 15 mil e 18 mil rublos, pobreza extrema. Despesas familiares engolem 60 a 70% em alimentos básicos. Inflados por cadeias rompidas, agricultura colapsada e inflação. Gasolina no mercado negro custa 5 vezes mais, viagens se tornam luxo. Luz e água sobem incessantemente, aluguéis inflados por oficiais e militares russos. No fim do mês, famílias ficam com 0 rublo para roupas, educação, saúde, poder aquisitivo evaporado literalmente. Esta equação miserável vem não só de baixos salários, mas condições exploratórias da economia de guerra. Desde a secagem do rio Belbek até infraestrutura em ruínas, cada desafio constrói um furacão perfeito. Como se isso não bastasse, a economia civil reestruturada serve ao exército russo integralmente. Estaleiros, oficinas de reparo e fábricas pequenas em Sevastopol e Kerch tomadas pelo exército. Trabalhadores forçados a jornadas exaustivas, sem segurança, consertando tanques danificados, veículos blindados e navios da Ucrânia. Metal chando, óleo impregnando pele, sons de martelos incessantes. Com economia local em colapso e orçamento de ocupação direcionado a militares, salários atrasados ou inexistentes viram norma, especialmente setores públicos e municipais. Estado obriga empregados a trabalhar sem pagamento. Sob ocupação pesada, direitos trabalhistas, sindicatos e greves inexistem. Reclamar sobre condições implica sabotagem ou simpatia ucraniana, resultando em interrogatórios FSB, frio nas salas sufocantes, medo pulsando nas veias. Trabalhadores escolhem escravidão ou inanição. Dezenas de milhares de turistas no setor dinâmico da península se tornam vítimas maiores. Ao invés de igualdade russa, Putin traiu com colônia militar, explorando recursos e pessoas cruelmente. Miséria econômica somada a medo de ataques ucranianos e inferno diário da infraestrutura desmoronada, aviva a ira social incomparável. Quando explodirá? Regime treme diante dessa bomba relógio. Mas e se essa revolta não for contra o governo invasor, e sim uma aliança secreta entre civis e desertores russos, quebrando cadeias de ocupação em um golpe épico? Visualize, tanques russos virando contra o Kremlin, água restabelecida, Crimeia libertada em uma reviravolta que humilha Putin e expõe suas mentiras. Será que o rio secante simboliza o fim dele, ou o renascimento traiçoeiro de um império fantasma? Dialogue.